Onde há arrependimento, haverá restituição. Olha, hoje a gente vai falar sobre arrependimento e como é esse processo, o que é arrependimento e qual a diferença entre arrependimento e remorso. Se arrepender do silêncio a quem deveria ouvir sua voz é somente remorso. Antes da gente refletir sobre essa frase exclusivamente, deixa eu te levar para o episódio da crucificação. Lembra que Jesus tinha ao lado dois malfeitores, ou dois ladrões, como queira? O primeiro não reconheceu os seus pecados e começou a esbravejar e terceirizar a sua culpa, lembra? Quem nunca fez isso? E o outro, por sua vez, resolveu reconhecer os seus pecados. Qual foi a atitude que esse outro teve? Ele confessa o seu pecado. E por qual razão ele confessa o seu pecado? Porque ele está arrependido. Está entendendo a relação de arrependimento? Só existe arrependimento real quando há confissão. A gente precisa entender que toda vez que a gente cometeu um pecado ou uma fraude contra alguém, digamos assim, a gente precisa chegar até aquela pessoa, revisar aquilo que nós fizemos e colocar na mesa. E depois de colocar na mesa, a primeira coisa que precisa ser feito é confessar onde você errou. É muito importante. Não só por um peso na consciência, não só por uma responsabilidade com aquela pessoa, ou não só por uma responsabilidade com Deus. Porque só nesse momento de confissão é que o arrependimento é carimbado, digamos assim. É só nesse momento que existe uma porta nova aberta chamada restituição. Então é muito importante que você comece aí no teu bloquinho de notas, anotar o nome e a razão pela qual você brigou com essa pessoa. E se você insultou ou se você de alguma forma ofendeu, você deve não só procurar essa pessoa, mas colocar as cartas na mesa e confessar aonde foi que você errou, para só assim gerar dentro de você o arrependimento. Mais uma coisa, como é que eu faço então quando eu não estou arrependido, mas sei que errei? Essa é uma das questões mais básicas, mais óbvias e mais difíceis de assumir para quem é de carne e osso. Então, se nessa situação que você se encontra, você sabe que comete um pecado ou tem um pecado de estimação, como muitos costumam dizer, e não consegue se arrepender, você só tem uma coisa a fazer. Leva esse problema para Deus. Fala, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu cometo esse pecado, eu não consigo me arrepender, mas eu desejo. Como cristão, como filho, eu desejo que a tua vontade prevaleça e não a minha. E aí o Espírito Santo vai até o teu coração e vai começar a trabalhar isso em você, te incentivando à leitura da palavra, te incentivando a reflexões acerca daquilo que Deus já te ensinou. E em algum momento, em dado momento de busca dessa santidade, desse desejo por obedecer a Deus, o Espírito Santo vai gerar em você o desejo ardente de obedecê-lo e se arrepender. Quando a gente peca contra Deus, o que é preciso ser feito? É óbvio que a gente tem que chegar diante de Deus e falar assim, tá aqui o meu pecado, aqui eu exponho. Nem sempre você está arrependido, mas continua nesse processo de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, ao invés de eu mentir para mim mesmo, diante do Senhor, que eu estou arrependido, eu quero dizer que eu cometi esse pecado, reconheço e ainda não me arrependi. Mas eu quero seguir aquele processo que eu fiz anteriormente para que o Espírito Santo me enche. E se isso for muito difícil para você, eu quero te dizer que tem alguns velhos hábitos super eficientes que não deveriam ter morrido. Lembra na Igreja Católica, lá na década de não sei quanto, muito tempo atrás, que tinha o confessionário? Então a pessoa chegava lá e recebia pelo padre, enfim, o confessionário. Isso é uma prática que deveria ser aplicada ainda hoje, não só para relações interpessoais, mas principalmente em relação com Deus. Procure um discipulador, alguém que possa caminhar com você, nem que seja um melhor amigo, mas que ele seja um pouco mais velho e mais experiente. Ou um pastor, o pastor da sua igreja, provavelmente. E é muito importante esse processo de discipulado, porque no passado, essa prática era ativada dentro de nós uma questão maior do que reflexiva, era questão expositiva. E só pode ser reconhecido como erro se você expõe. Porque uma vez que você expõe para alguém o seu pecado, dificilmente você volta a cometê-lo. Deixa eu olhar também para a história de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, quando sobe naquele episódio, quando ele encontra Jesus, ele sobe numa árvore que não era uma árvore comum, era uma árvore cheia de espinhos. E Zaqueu não era um homem alto, tampouco pobre. E aí ele sobe numa árvore cheia de espinhos para de alguma forma ver Jesus. Isso faz parte do teu processo de se achegar a Deus. E de repente Jesus vira para ele e fala assim: Zaqueu, desce daí porque hoje a gente vai comer junto.
na sua casa. O que isso significa simbolicamente? Que, em primeiro lugar, nessa etapa da história, e eu já vou para a segunda etapa, Jesus enxergou no coração de Zaqueu um arrependimento, mesmo antes dele ter confessado. Olha que incrível! A intenção de Zaqueu já foi vista e notada por Deus. Então o Zaqueu desce e vai encontrar com Jesus. E qual é a primeira coisa que Zaqueu faz? Ele confessa o seu pecado, e não só confessa, ele procura abandonar a rebelião que ele antes tinha cometendo seu pecado e se entrega completamente à restituição. Então ele confessa e diz: olha, Senhor, além de eu ter feito isso de errado, eu vou retribuir com isso. Não. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer o dobro. E aí, enfim, sabe-se lá onde essa história terminou. Mas o fato é, e o ponto é, que a segunda parte dessa história deve falar agora a seu respeito. O que foi, que dano foi que você gerou, que você deve restituição? Eu sei que nem todos os pedidos de perdão e nem todas as confissões de arrependimento, elas vão necessariamente gerar alguma restituição, mas a intenção e o esforço é que fazem toda a diferença. O que Deus determina nessas histórias e acerca da Bíblia não é necessariamente o resultado final, mas é o quanto você está disposto a sacrificar em favor da obediência.